Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos esta transmissão, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre a Divina Misericórdia e sobre a devoção a este atributo divino, a misericórdia, tal como Jesus revelou a Santa Faustina Kowalska, que está relatado no seu diário. Aqui está o diário da irmã Faustina, em uma edição um pouco antiga, que contém as revelações que ela pôs por escrito por ordem do seu diretor espiritual. Santa Faustina era polonesa e nasceu no início do século XX, morreu pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, recebeu um chamado para a vida religiosa, mas resistiu, até que num baile, enquanto ela dançava, Jesus apareceu a ela todo ferido e perguntando: até quando tu me farás esperar? E até quando eu te tolerarei? Aí ela resolveu entrar para a vida religiosa. E entrando, ela teve uma revelação. A revelação era Jesus com a mão direita abençoando e a mão esquerda apontando para o coração, onde a túnica estava levemente entreaberta e saíam do seu coração raios brancos e vermelhos, tais como nós encontramos ali na imagem da Divina Misericórdia. E Jesus disse: pinta uma imagem conforme vês e escreve embaixo dela: Jesus, eu confio em vós. Difícil para aquela freirinha pintar uma imagem daquelas, porque ela não tinha habilidade artística, nem sabia onde encontrar, até que foi encontrado um pintor, com a ajuda do seu diretor espiritual, que se dispôs àquela obra. Quando ele terminou de pintar, a reação dela foi de decepção. Ó Senhor Jesus, quem conseguirá pintar-vos tão belo como sois? Mas Jesus disse a ela: não é na beleza da imagem, mas na minha graça é que está a minha misericórdia. Então, mesmo quando a imagem não é excelente, mesmo quando o pintor não tem habilidades especiais, Deus usa daquela obra de arte para demonstrar a sua misericórdia e para manifestar a sua misericórdia sobre nós. Esta imagem não foi feita apenas para ficar enfeitando. Ela foi feita para que nós olhássemos para ela, é óbvio. Uma imagem para você não olhar não serve para nada, tem que olhar. Mais ainda, você olha para a imagem na terra e lembra de Jesus no céu.
Lembra de ele já morto, mas ressuscitado, mostrando agora a água e o sangue que jorraram da cruz, representados aqui no raio branco e vermelho. O raio branco representa a água do batismo, a água que nos purifica do pecado e nos santifica, que nos torna filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros do céu. O sangue lembra, o raio vermelho lembra o sangue, e o sangue lembra a Eucaristia, na qual Jesus Cristo está presente com o seu sangue, mas também com o seu corpo, com a sua alma e com a sua divindade. Com esta devoção, Jesus pediu que se pintasse a imagem e que ele fosse venerado através daquela imagem, primeiro na Capela das Irmãs, depois no mundo inteiro. Pediu também que fosse instituída a festa da Divina Misericórdia, no segundo domingo da Páscoa, ou seja, o domingo seguinte ao da ressurreição do Senhor. E ele falou dessa festa como um dia especial em que as comportas da misericórdia estariam abertas para derramar do céu todas as suas graças para os homens. Naquele dia, disse Jesus, ele concederia o perdão das culpas e também das penas, ou seja, concederia uma indulgência plenária, mas isso dependeria da Igreja Católica, o que agora já é uma realidade, porque no pontificado do Papa São João Paulo II, ele concedeu esta indulgência plenária no dia da festa da misericórdia. Também Jesus falou a Santa Faustina sobre a hora da misericórdia, a hora em que ele morreu, 3 da tarde. Nesta hora conseguirás tudo o que pedires, para ti e para os outros. A festa da misericórdia, a imagem da Divina Misericórdia, a hora da misericórdia, o terço da misericórdia. Santa Faustina diz que viu um anjo que era o executor da ira divina. E este anjo estava para castigar determinado local. Santa Faustina resolveu interceder em favor daquele lugar, mas as orações dela pareciam insuficientes. Recebeu então a inspiração de rezar esta seguinte frase: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E conforme ela ia dizendo isso, o anjo perdeu a força, tornou-se impotente para castigar. Depois veio a inspiração de que ela recitasse esta oração juntamente com uma outra menorzinha, pedindo ao Pai misericórdia pela dolorosa paixão de seu Filho. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E veio ainda a inspiração de que esta oração, a grande e a pequena, fossem recitadas nas contas de um rosário. E assim surgiu o terço da Divina Misericórdia, que todos nós conhecemos. Nas contas grandes, em vez do Pai Nosso, a gente recita: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade. De quem? Do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereço com que finalidade? Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. O que se faz no terço da misericórdia é, guardada das devidas proporções, o mesmo que se faz na Santa Missa. Na Santa Missa, Jesus Cristo se oferece ao Pai por nós, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. E ele se oferece ao Pai em expiação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Além disso, nas contas pequenas se reza: pela sua, não se deve dizer pela vossa, pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O terço é todo dirigido a Deus Pai. Então não é o pai que sofre, é o filho. Se você diz, pela vossa dolorosa paixão, você dá a entender que o pai sofreu, o que é errado. Quem sofreu foi só o filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque ele sofreu como homem, como Deus, ele não podia nem sofrer, nem morrer. Pela dolorosa paixão do teu filho, né? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Este terço da misericórdia, nosso Senhor disse que conseguiria aplacar a ira divina e atrair a misericórdia, que deveria ser rezado, sobretudo, para as almas doentes e as moribundas, que estivessem precisando, né, de um auxílio especial da misericórdia divina. Quando eu falo ira e quando eu falo misericórdia, eu estou usando antropomorfismo bíblico, que é a atribuição de qualidades humanas a Deus. Deus não tem ira, mas quando Deus castiga, esta ação externa, que em nada muda a essência divina, a ação externa de castigar, lembra a ação de quem está irado. Quem está irado castiga. Então, quando Deus se dispõe a castigar, diz-se que ele está irado. Mas Deus não muda, ele é eternamente o mesmo, sempre o mesmo. Quando Deus resolve fazer coisas agradáveis, né, nos cumular de graças, dizemos então que Deus foi misericordioso. Deus é sempre misericordioso. Mas naquela hora ele usou de misericórdia para nós. Assim, fala-se de a maneira humana de atributos que são divinos. A misericórdia, diz Santo Tomás de Aquino, é o maior dos atributos de Deus. Tudo que existe nasceu da misericórdia de Deus. Por quê? Porque nada podemos exigir de Deus como credores. Ainda que você pudesse dizer que o braço existe em função do organismo, que o organismo existe por causa da alma que o anima, você vai chegar a um ponto que você vai dizer, isso aqui existe por quê? Existe porque Deus quis que existisse. Você não pode ir até o infinito, você tem que parar em Deus, que resolveu doar tudo de maneira absolutamente gratuita, desinteressada e misericordiosa. A palavra misericórdia lembra o mísero, né, o miserável, lembra o coração, cor, e lembra o verbo dare, dar. Uma etimologia popular desta palavra significaria dar o coração aos miseráveis. É necessário que haja um miserável para você usar misericórdia. E o miserável, prestem atenção, não tem direito à misericórdia. Misericórdia não é algo que se merece. Misericórdia é algo gratuito, que se dá sem nenhum direito prévio a ela. Aliás, só para brincar com vocês, de vez em quando eu faço essa pergunta e quase todos erram. A pergunta é a seguinte: um pecador arrependido tem direito à misericórdia? Errou. Você respondeu que sim, não é? Errou. Não existe direito à misericórdia. Um pecador arrependido tem direito a quê? Bem, tem direito ao inferno. Tem direito ao castigo justo pelo mal que ele praticou. Mas, padre, ele está arrependido. O arrependimento faz com que ele tenha condições de receber a misericórdia. A misericórdia é dada para quem está arrependida, para quem se reconhece pecador. Mas a misericórdia não é um mérito. A misericórdia não faz você merecer. A misericórdia não transforma você num credor de Deus.
Ainda que você possa, porque está arrependido, receber misericórdia, a misericórdia permanece absolutamente gratuita. Aliás, merecer misericórdia é um contrassenso. Seria como subir para baixo ou entrar para fora. Misericórdia, se fosse merecida, não seria misericórdia, seria um mérito. Misericórdia, justamente porque nós não merecemos, ela é gratuidade. A misericórdia de Deus, repito, o maior de todos os atributos divinos, é tão antiga quanto o próprio Deus. Deus sempre foi misericordioso, mas ele só teve ocasião de demonstrar a sua misericórdia quando ele criou o mundo e quando ele redimiu o mundo. Quando ele criou o mundo, as coisas saíram de suas mãos misericordiosas, saíram do nada para a existência. Quando, após o pecado, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Deus amou tanto o mundo que enviou seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele teve ocasião de demonstrar até que ponto vai a misericórdia dele. O pecado, por incrível que pareça, deu a Deus a ocasião de mostrar de maneira externa o quanto ele é misericordioso. Por causa do seu amor misericordioso, ele não poupou seu próprio filho. A atitude do pai faz lembrar a atitude de Abraão, que não poupou seu filho Isaque quando lhe foi pedido em sacrifício. Mas ele obteve o filho de volta. Não poupou seu próprio filho, e o filho fez-se obediente ao pai. Até que ponto? Até a morte, e morte de cruz. E por que o filho fez isso? Por amor ao pai? Sim. E por amor a nós, a quem o pai ama. Ele aceitou toda esta humilhação e todo este sofrimento por causa da sua misericórdia. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Os que já se consideram justos não precisam de mim ou acham que não precisam. Os que se reconhecem pecadores, eis que estou aqui para salvá-los. A misericórdia divina é uma devoção que não precisava de ter uma aparição e uma revelação particular para ela. Mas Deus quis, através de sua serva, a santa, já canonizada, irmã Faustina, fazer com que ela tivesse um realce especial nestes tempos tão cheios de perigos de guerras, perigos de corrupções morais, como nunca houve na história da cristandade. Talvez tenha havido na era pré-cristã, mas corrupção moral, como estamos vendo agora, que não respeita nem as crianças, é coisa nova, Estamos precisando da misericórdia divina. Então, a devoção à divina misericórdia, tal como ela foi apresentada por Jesus a Santa Faustina, fala da festa, fala da imagem, fala do terço, fala da hora da misericórdia, fala da confiança. Porque ninguém consegue obter misericórdia de Deus se não confia nele. Não faça como Judas, que ofendeu mais Jesus por ter se desesperado do que por ter vendido o mestre por 30 moedas de prata. Se Judas tivesse se arrependido, como se arrependeu Simão Pedro, teria sido perdoado. Mas como ele não quis o perdão, desesperou-se da sua salvação, que pôde fazer Jesus por ele? Confiar na misericórdia divina. As almas mais pecadoras são aquelas que têm primazia sobre a minha misericórdia. Confiar.
Evidentemente, confiança não significa também abuso na misericórdia de Deus. Não façamos como alguns que pensam: eu vou pecar, 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 e Deus é tão bom que Ele vai me perdoar, perdoar, perdoar e vai me levar para o céu. Esta imagem é falsa, é grosseira. A misericórdia divina, ela é exigente. Se eu quero perdão, eu me proponho não querer pecar mais. Quando Jesus foi misericordioso com a mulher adúltera, que estava para ser apedrejada, um por um foram se distanciando, porque todos tinham pecado. Quando Jesus falou: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, todos se afastaram, a começar pelos mais velhos. Ficou só a mulher, sozinha. E Jesus estava inclinado no chão, escrevendo alguma coisa na areia. Mulher, onde estão os que te procuravam? Onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Também eu não te condeno. Vai e doravante não tornes mais a pecar. A misericórdia de Deus é essa. É a misericórdia de quem faz festa por um pecador arrependido, mais do que por muitos justos que perseveram. Aquela festa do pai que acolhe o filho pródigo e que ainda convida o filho mais velho para entrar na festa. É o pai que sente mais alegria pela volta do filho que se perdeu do que pela perseverança daquele que não havia se perdido. Tudo isso é maravilhoso. A misericórdia de Deus, os céus e a eternidade inteira não serão suficientes para cantar essa misericórdia, nem para compreender o abismo desta misericórdia. Mas, por favor, não pense que misericórdia significa licença para pecar. Não. Não vá você dizer: eu acho que mesmo em segunda união, mesmo divorciado e recasado, eu agora posso comungar, eu posso receber o sacramento da Santíssima Eucaristia, e eu não vou comer a minha condenação, como está na Bíblia, mas Deus vai levar em conta a sua grande misericórdia e vai me levar para o céu. Cuidado, gente, cuidado para não brincar com a misericórdia de Deus. Mas, evitando os extremos, né? O extremo do desespero, que é um pecado contra o Espírito Santo, e o extremo da presunção de salvar-se sem merecimentos, que é um outro pecado contra o Espírito Santo, é extremamente salutar confiar na misericórdia de Deus. Maria Santíssima canta a misericórdia de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E quando Zacarias vai cantar aquele cântico por ocasião da circuncisão do seu filho João, quando iam dar o nome, não é? O cântico de Zacarias fala: graças ao entranhado amor de Deus, a misericórdia do amor de Deus, nos vem visitar o sol nascente. O sol nascente, que é Cristo, veio enviado pela misericórdia do Pai, porque o Pai nos amou muito. Além disso, nós temos que nos lembrar de sermos misericordiosos. Não é só pedir, confiar, receber, pedir mais. Você tem que exercer, praticar as obras de misericórdia para com o seu próximo. Vamos ver aqui a listinha delas? Não custa recordar. Obras de misericórdia corporais, são 7. Dar de comer a quem tem fome é a primeira. Dar de beber a quem tem sede é a segunda. Fico lembrando de Jesus quando perguntou: moços, tendes alguma coisa para comer? Não. Lançai do outro lado e encontrareis. Ou quando Jesus falou para a mulher samaritana: dá-me de beber. E na cruz ele disse: tenho sede.
Terceira obra de misericórdia, vestir os nus. Nus são aqueles desagasalhados, que não têm roupa, não têm cobertura, precisam ser vestidos para o aquecimento e para o pudor. 4. Dar pousada aos peregrinos. Receber em casa aqueles que não têm acolhida. É tão bonito isso, mas tão bonito. Santa Faustina conta que uma vez um jovem com muito frio apareceu pedindo a ela alguma comida. E ela pegou a comida que tinha para os pobres, ofereceu a ele. Depois, ele desapareceu de maneira misteriosa e o Senhor disse: eu fiquei tão encantado com a tua misericórdia que resolvi descer do meu trono no céu para experimentá-la um pouquinho. Aquele rapaz era Jesus, que quis saborear a misericórdia das mãos daquela irmã. Veja como é bonito a gente fazer obras de misericórdia. Dar pousada aos peregrinos. 5, assistir os enfermos. Os enfermos não apenas você visita, você assiste, não é? Você toma conta, você cura as feridas. 6, visitar os presos, visitar os que estão na cadeia, né? Diversas cadeias. Enterrar os mortos. Não permitir que os mortos fiquem sem a terra para abrigá-los. Estas são as corporais. E as espirituais? Vamos guardar bem as espirituais, porque essas são mais meritórias e mais acessíveis a todos nós. Dar um bom conselho. Você já deu um bom conselho a alguém? Um bom conselho. O que é um bom conselho, padre? Vamos à missa hoje? Hoje vamos rezar um texto juntos? Que tal você fazer um retiro? Você já pensou em levar a sério a sua santidade? Bom conselho, gente. Pode ser uma coisa tão pequena e que vai mudar a vida toda da pessoa. Ensinar os ignorantes. Ignorante é quem não conhece, quem não sabe. Se eu não sei uma coisa, eu sou ignorante naquela coisa. Ensinar aqueles que não conhecem. Você ensinar o catecismo. Você formar crianças, adultos, jovens, para poderem receber a graça divina. Que coisa maravilhosa. Corrigir os que erram. Corrigir os que erram, exercer a correção fraterna é algo... É algo ao mesmo tempo importantíssimo e dificílimo. Você tem que tomar cuidado para não humilhar a pessoa, para não envergonhá-la. Mas você não está dispensado de fazer isto. Os que erram devem ser corrigidos. Não é para nós falarmos mal deles para os outros. É para nós chegarmos na frente deles e corrigirmos com a devida humildade, não é? Consolar os tristes. Já pensou nisso? Se você não pode eliminar a tristeza de alguém, sempre você pode aliviar, consolar, sempre. Um amigo sempre nos alivia. Pode ser que a tristeza não seja eliminada, mas ele é consolado. Perdoar as injúrias. Já recebeu injúrias? Ofensas à sua honra? Perdoa. Porque Jesus perdoou todas as injúrias que ele recebeu. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Às vezes o próximo não quer nos ofender, nem nos maltratar, mas nós sofremos com alguma fraqueza dele. Sofrer com paciência e oferecer tal sofrimento a Deus é uma coisa linda que nós podemos fazer. Rogar a Deus por vivos e defuntos. A oração pelos vivos e pelos que faleceram é uma obra de misericórdia.
Tudo isso nós podemos fazer em qualquer época da nossa vida, em qualquer época do ano. Mas vamos aproveitar que estamos na Quaresma para fazermos isso com mais intensidade. Que não haja no nosso espírito o desejo de vingança, de inveja, de ira. Que o nosso orgulho não seja tal que queiramos esperar a ocasião de fazer o outro pagar com a mesma moeda, de nos alegrarmos com a ruína do outro, em vez de nos alegrarmos com a sua salvação. A misericórdia para com o próximo é condição para recebermos a misericórdia de Deus. Lembremos daquela parábola do devedor implacável, que foi perdoado na sua quantia de 10 mil, na sua dívida de 10 mil talentos, mas não perdoou o outro que lhe devia uma ninharia. Se nós não perdoarmos o nosso próximo de coração, o nosso Pai que está no céu não nos dará o perdão. E se Ele não nos perdoar, para onde nós iremos? Para o inferno, que é o afastamento voluntário e definitivo de Deus. O inferno já começa aqui na Terra com o pecado mortal. Você quer fazer uma coisa muito boa para alguém? Livre-a do pecado mortal. Conceda a ela o estado de graça. Padre, como é que eu posso fazer uma pessoa passar do pecado para a graça? Encaminhe esta pessoa para o sacramento da confissão. Na confissão, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, se tornarão brancos como a neve. Na hora em que o padre atende a confissão e ouve os pecados, ele passa uma tarefa que é uma penitência, nós chamamos assim, né? Na verdade é uma satisfação para reparar o mal causado pelo pecado, ou pelo menos para ajudar a reparar. E ele também pronuncia uma fórmula na absolvição. A fórmula é assim, olha. Deus, Pai de misericórdia. Olha que bonitinho. Até o Pai parece com misericórdia. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, morte e ressurreição de seu Filho, a segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo. Esta é a hora da redenção. E enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Aí que o Padre continua com a fórmula propriamente dita: e eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, tudo fala de misericórdia no sacramento do perdão. Lá é um tribunal que não foi feito para condenar ninguém, só para absolver, para perdoar, só para isso. É tão bonito saber que há juízes que Deus instituiu só para a nossa salvação e não para a nossa ruína. Este é o tribunal que sempre perdoa. O máximo que o padre pode fazer é negar a absolvição. Quando vê que a pessoa não está arrependida, quando não tem propósito de evitar as ocasiões próximas de pecar, quando está falando com as palavras, com a boca, mas não com o coração. Nesse caso, o que o padre pode fazer? A própria pessoa não está se dispondo a receber a absolvição. Porém, se o padre reconhecer nela as condições para ser absolvida, o padre não tem o direito de não absolver. Porque o padre está lá como o pai do filho pródigo, para abraçar, para colocar a ovelhinha sobre os ombros, para fazer festa. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Neste tempo quaresmal que nós estamos vivendo, convém que nós veneremos a Divina Misericórdia, recorramos a ela e pratiquemos misericórdia para com os pobres. Pobres são todos os pequeninos. Tudo que fizeste ao menor dos meus irmãos,
foi a mim que o fizestes. Em particular, quem acolhe uma criança como esta, é a mim que acolhe. Estão lembrando das criancinhas por nascer? Estão lembrando? Exercer misericórdia para com elas é exercer misericórdia para o menino Jesus. É livrá-lo das mãos de Herodes, que quer matá-lo. É dar um refúgio seguro, como fez São José e Nossa Senhora. Que coisa maravilhosa. E nós podemos fazer isso, gente. Minha mãe se encontra entre os grandes divulgadores da Divina Misericórdia no Brasil. Eu era criança e já via minha mãe com livrinhos como este aqui, em edições muito antigas. Naquela época, a Igreja havia resolvido fazer muitas restrições para a propagação da Divina Misericórdia, o que é perfeitamente compreensível. A Igreja não costuma aprovar uma devoção ou uma aparição de uma hora para outra, submete a exames. E enquanto está examinando, ela manda parar. Mas, com as devidas restrições, se podia fazer o terço da Divina Misericórdia. Minha mãe passou a recitar o terço junto com as suas amigas. As amigas se reuniam na casa dela para recitar o terço da Misericórdia. E isso se prolongou durante muitos e muitos anos. Até mesmo depois da morte do meu pai, ela continuou. Era bonito ver como a minha mãe dava um valor imenso à Divina Misericórdia. Meu pai também ajudava a minha mãe. No tempo do segundo domingo da Páscoa, eles confeccionavam plaquinhas com o quadro da Divina Misericórdia para dar para os fiéis da paróquia, para que eles pudessem segurar na procissão que ocorria no segundo domingo da Páscoa. Era coisa maravilhosa. E Jesus diz que aqueles que divulgam a Divina Misericórdia, minha mãe era uma das divulgadoras, né? Receberão tantas graças, tantas proteções, né? Na vida e na hora da sua morte. A novena Divina Misericórdia, Jesus ensinou para preparar a festa. A festa cai no domingo. 9 dias antes do segundo domingo da Páscoa é Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa começa a novena Divina Misericórdia. E esta novena é diferente das outras. As que nós conhecemos servem para nós obtermos uma graça particular para nós. Nesta aqui, nós recitamos a cada dia por uma classe especial de almas. No primeiro dia, pela humanidade inteira, especialmente os pobres pecadores. No segundo dia, as almas dos sacerdotes e religiosos. No terceiro dia, as almas piedosas e fiéis. No quarto dia, as almas dos pagãos e daqueles que ainda não me conhecem. No quinto dia, as almas dos cristãos separados da unidade da Igreja. No sexto dia, as almas mansas e humildes, como as almas das criancinhas. No sétimo dia, as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia. No oitavo dia, as almas que se encontram na prisão do purgatório. E no nono dia, essa aqui é a mais triste de todas, as almas tíbias, mornas, que não são frias nem quentes, e por causa disso estão para ser vomitadas. Tais almas, o último refúgio delas é a misericórdia divina. Nós rezamos a novena na sexta-feira e terminamos com a festa da Divina Misericórdia. Mas nada impede que você reze a novena durante outros dias do ano.
e que você a cada dia mergulhe na misericórdia divina uma classe de almas. Essa novena tem uma parte que é dirigida a Jesus e outra dirigida ao Pai. Misericordiosíssimo Jesus e eterno Pai. Minha mãe costumava fazer um dia da novena em cada semana. E assim essa novena se perpetuava, né? Obviamente, uma novena tão pequena não servia para preencher a reunião. Havia muitas outras coisas, leitura da Bíblia, explicação, meditação, né? E também o terço da misericórdia, que se rezava sempre. Mas, depois que o Papa São João Paulo II foi eleito, uma das primeiras providências dele foi escrever esta encíclica aqui, a carta encíclica Dives in Misericordia, rico em misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, quando ainda estávamos mortos, reconciliou-nos com Cristo. É pela graça que nós somos salvos. A misericórdia divina é exaltada pelo Papa bem no início do seu pontificado. Ainda como cardeal de Cracóvia, ele lutou para obter a liberação do culto à divina misericórdia, tal como havia sido revelado à irmã Faustina. E como Papa, ele obteve a beatificação, ela era apenas serva de Deus, e depois a canonização da santa, a instituição da festa da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, e as indulgências plenárias, indulgência plenária para quem participar da festa com as devidas condições. Tudo isso, gente, é muito bonito. Deus está querendo dar tudo que Ele pode, quase aquilo que Ele não pode. Tudo para que nós nos salvemos. Eu não fico muito surpreso com guerras e calamidades, mas me assusta muito o pecado. E qual o pecado que mais horroriza, assim? Bem, vou falar de um deles, que Santa Catarina de Sena, a grande mística da Idade Média, dizia que nem os demônios suportam. Haverá um pecado que os demônios não aguentam presenciar? Segundo esta santa, por revelações obtidas de Deus Pai, é o pecado do homossexualismo. O pecado contra a natureza. Diz ela que os demônios incitam a praticá-lo, mas na hora em que ele é consumado, eles se afastam, eles viram o rosto, porque não aguentam, de tão horroroso que é. Aquele pecado é algo que repugna a natureza angélica dele, porque o demônio, apesar de ser decaído, ele é um anjo. Então ele não suporta isso. Quando hoje nós estamos vendo esse pecado particularmente horroroso, exaltado nos meios de comunicação social, exaltado nas paradas de orgulho, orgulho homossexual, exaltado pelas leis que proíbem você de se pronunciar contra a homossexualidade sem ser chamado de, vem a palavra, homofóbico, exaltado pelos tribunais que falam da homossexualidade ou homossexualismo como de uma opção que deve ser respeitada, e não de um pecado que deve ser evitado, não de um pecador que deve ser convertido com a devida misericórdia, mas como um direito, em que os conselhos de psicologia proíbem os psicólogos de tratarem desse transtorno. Quando nós vemos criancinhas sem direito à pureza, no meu tempo a pornografia estava no cinema e nas revistas. Eu não via pornografia na televisão. No meu tempo de criança não existia.
Existia uma censura prévia que conseguia retirar do ar, ou prevenir que fosse ao ar, muitas coisas horríveis. Depois, quando a censura prévia saiu, por efeito da nova Constituição, e nenhuma lei foi criada para regulamentar o uso dos meios de comunicação para proteger a família contra eles, a pornografia passou a invadir tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Mas depois da televisão, e sobretudo com perdão da palavra das novelas, veio um aparelhinho chamado celular, que deu como que o golpe fatal. O que podia restar ainda de pureza ou de inocência para as crianças, agora um celular destrói, quando a mãe e o pai colocam na mão do seu filhinho, para que ele fique calmo, para que ele não perturbe, não é? Então a gente vê que a devassidão a afronta a Deus, o desejo de querer ser maior do que Deus, está de tal modo enorme. Eu só me pergunto, como é que Deus aguenta tudo isso? Qual é a resposta? Eterna é a sua misericórdia, eterna. Mas não devemos abusar da misericórdia dele. Se ele aguentou até agora, ele não tem direito, ele não tem o dever de continuar tolerando os nossos abusos. Então, a misericórdia deve ser um incentivo à nossa conversão e não à nossa acomodação. O mundo, sob muitos aspectos, está pior, mas eu vejo muitas chamas de esperança em jovens, em famílias, em lares cristãos. Eu vejo e me alegro, glorifico a Deus por isso. Mais rápido, gente. O demônio voltou para a terra porque sabe que lhe resta pouco tempo, diz o Apocalipse. Maria Santíssima veio às pressas visitar Isabel, porque ela queria visitar em pouco tempo e chegar lá. Nós não podemos perder tempo para fazer o bem e suportar o mal, e oferecer o bem que fazemos e o mal que suportamos a Deus, para que Ele seja glorificado, para que as almas sejam salvas, para que o céu seja cheio, fique cheio de almas, porque Deus vai cobrar de todos, especialmente dos sacerdotes, meia culpa, Deus vai cobrar de todos, especialmente dos sacerdotes, que lá no céu venham as almas que você deveria ter ajudado a salvar. Como é que você quer entrar no céu sozinho, ou pretende que o céu seja um espaço egoístico para você entrar? Não, você entra carregando multidões, que você também rezou por elas, e catequizou, afastou do pecado. Tudo isso você tem que fazer. É obra missionária da igreja. E a igreja é missionária como Cristo é missionário. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E como o Pai fez Jesus ficar repleto do Espírito Santo, Jesus envia o Espírito Santo à igreja. Recebei o Espírito Santo. E a igreja perdoa pecados. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Para não ficar muito confuso, a hora da misericórdia, 3 horas da tarde. A festa da misericórdia, segundo domingo da Páscoa. A figura, a imagem da Divina Misericórdia. O terço da misericórdia. As indulgências da Divina Misericórdia na hora da festa. E as obras de misericórdia que nós somos obrigados a fazer se quisermos alcançar a misericórdia. A nossa ida ao sacramento da confissão, para que a nossa confissão seja sincera, sem querer ocultar alguma coisa do Padre, ainda que levemente. Que a nossa confissão seja humilde,
e que a nossa confissão seja obediente. Obediente. O confessor nada pode fazer se não encontrar sinceridade, humildade e obediência na alma que veio se reconciliar com Deus e com a Igreja. São conselhos que a irmã Faustina dá para quem vai se aproximar do sacramento do perdão. Muito bem, eu desejo a todos vocês que estão participando desta transmissão, todos que estão caminhando com Jesus, conosco, nesta caminhada quaresmal, que estão desejosos de fazer algo a mais, façam obra de misericórdia. Como? Puxa vida, você tem 14 opções, 7 materiais e 7 espirituais. As materiais são boas, mas nem sempre são as melhores. Já experimentou você, por exemplo, dar um bom conselho para uma pessoa? Já experimentou você se oferecer ao padre da sua paróquia? Eu quero ser catequista. Eu quero ensinar as criancinhas o caminho do céu. Olha. Já experimentou em aconselhar as pessoas que estão em desespero, dar um bom conselho? Já pensou em fazer o que Santa Teresinha de Jesus fazia? Suportar com paciência as fraquezas do próximo? Fraqueza pode ser o ruído de um dente contra o outro, crec, 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 crec. Ou o ruído de uma conta do rosário contra outra, não sei bem o que era, mas que irritava enormemente Santa Teresinha. Mas ela oferecia aquele ruído como se fosse um concerto para agradar o seu amado Jesus. Ela oferecia a Jesus a água suja que a sua colega lhe jogava quando estava lavando roupa no tanque vizinho. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. É hora de nós termos misericórdia. É hora de nós buscarmos misericórdia. Vamos então encerrar recitando. Vamos então encerrar dando a bênção final, tá bom? O Senhor, antes de encerrar, aquilo de que nós estamos precisando, sempre precisamos, né? Nós precisamos de papel, tamanho A4, para poder fazer a nossa impressão do boletim Aborto Faça Alguma Coisa pela Vida. Nós precisamos de gêneros alimentícios, porque temos deixado de ganhá-los, né? Arroz, feijão, outros como frutas, verduras, carne, peixe. Carne na quaresma não precisa, né? Mas e nós também precisamos de roupinhas de neném, de fraldas, que sempre são necessárias para nós, né? Nós sempre, em qualquer época do ano, precisamos de dar essa assistência para as crianças que nascem das nossas hóspedes, nas nossas assistidas. Mas eu convido vocês, e o convite eu faço desde agora, para uma coisa muito importante que vai acontecer ainda no dia 31 de maio. 31 de maio vai ser o meu aniversário de 30 anos de padre. 30 anos, não é qualquer dia, não é todo dia que um padre faz 30 anos. E não sei se vou fazer 31, mas 30, talvez eu consiga chegar até lá. No dia 31 de maio, eu vou fazer 30 anos de padre. E no dia 30 de maio, na véspera, minha mãe vai fazer 80 anos de nascida. Não é sempre que uma mãe faz 80 anos de nascida. Nem o filho faz 30 anos de padre. Então, eu estou convidando você a celebrar comigo esta festa que é tão importante para nós. Convido especialmente aquelas candidatas que já fizeram um retiro de discernimento vocacional, que venham aqui. Venham aqui para celebrar, para festejar, para agradecer a Deus e, quem sabe, para fazer uma nova reflexão sobre a sua vocação, para poder, quem sabe, ingressar
nas nossas fileiras e engrossar o número daquelas que se dedicam ao trabalho mais importante da terra, que é defender a vida e a família. Então, dia 31 de maio é a minha ordenação. Dia 30 de maio, aniversário da minha mãe. Peço que vocês já se programem para comprar as passagens, as viagens, enxoval, para que a gente faça uma festa bem bonita para a glória de Deus e para o bem das almas. Tá bom? Vamos lá agora à bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Guilherme de Montfort, Santa Gina Beretta, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os, pela bênção do chefe da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.